Hormônios são bons para a saúde? Você deve usar? Não? Quando fazer reposição hormonal? Só na menopausa? Quando usar testosterona? Quando usar o hormônio tiroidiano? Que outros hormônios nós podemos utilizar? Bom, essa live vai ser toda sobre hormônio e eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida de vocês aqui. Beleza, galera? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindas, na verdade, né? A maioria é mulher. Bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos, Dona Ariane, maratonista de lives, tá aí. Boa noite, tudo bom? Ana Paula também, tá aí nas lives sempre. Tô com a impressão que vai... Boa noite, tudo bom, Ana Paula? Tudo bem? Vamos lá. Boa noite. Live, então, a gente vai falar, gente, a ideia não é só falar de hormônio menopausa, tá, gente? Eu queria falar de hormônios. Boa noite, Raquel, tudo bom? Tudo certo. Ritinha também, boa noite. Elisete, boa noite. Eu queria falar de hormônios em geral, tá, gente? Eu não queria falar só de hormônios de menopausa. Hormônio tiroidiano, o cortisol, ocitocina, testosterona, que tem indicação na menopausa e em outros momentos também. Então, se alguém quiser começar aqui, tá? Eu vou começar a live explicando o que são hormônios isomoleculares, bioidênticos, né? Que o termo aí não pode ser utilizado porque, enfim, as comunidades médicas aí não gostam do termo hormônios bioidênticos, mas isomoleculares. Eu vou começar explicando o que são hormônios isomoleculares e aí depois vocês podem dar continuidade com perguntas, tá? Se alguém já quiser deixar pergunta aqui, por favor, deixa a pergunta aqui, dá já um coraçãozinho ali, dá uma curtida, manda live para 5 pessoas, tá? Manda live, ó, hormônios com o Dr. André. Manda lá para 5 pessoas para ter mais gente aqui na live, mais gente aprendendo conosco, né? Então, beleza? Vamos lá, gente. Ó, vão deixando perguntas aqui e eu vou começar explicando para vocês. A primeira coisa que vocês têm que aprender sobre hormônios, tá? Isso aqui é fundamental. Vocês precisam entender esse conceito. Uma coisa são hormônios, outra coisa são medicamentos parecidos com hormônios. Tá, gente? Enquanto vocês não entenderem isso aqui, vocês nunca vão entender a utilização de hormônio. É um conceito simples, não tem muito mistério e é muito prático, é muito simples de entender. E eu vou explicar de uma maneira aqui que vocês não vão ter mais dúvida. Entendam que hormônios isomoleculares são hormônios que o seu corpo produz ou que o seu corpo produziu um dia. Ou seja, são estruturas moleculares, são estruturas químicas que o nosso corpo conhece. Então, assim, o seu corpo já sabe o que é testosterona, o seu corpo sabe o que é ocitocina, o seu corpo sabe o que é hidrocortisona base, o seu corpo sabe o que é estradiol, o seu corpo sabe o que é estrona, seu corpo sabe o que é progesterona. Seu corpo ou produz ou produziu esse hormônio. Então, é uma estrutura, é uma molécula que o corpo recebe. Se ele está produzindo endogenamente, perfeito, tudo bem, mas se a gente usa uma forma exógena de usar esse hormônio, de aplicar esse hormônio no corpo, seja transdérmica, seja via vaginal, seja via oral, seja implante hormonal, indiferente da via de administração, são substâncias, são estruturas, são moléculas que o seu corpo já conhece e ele sabe o que fazer. O seu corpo sabe metabolizar testosterona, o seu corpo sabe metabolizar estradiol, o seu corpo sabe metabolizar T4 e T3. Tá? Quando a gente fala de medicamentos são medicamentos hormonais, que não vamos nem colocar medicamentos hormonais, medicamentos com funções hormonais são medicamentos que são parecidos com os hormônios. Tá? Não tem nada a ver, por exemplo, etinilestradiol com estradiol. Aí você vai falar assim, doutor, para, né, doutor André? Etinilestradiol é bem parecido com estradiol. Super parecido. Só que a testosterona e o estradiol são super parecidos também. E eles cumprem funções iguais no nosso corpo? Eles cumprem funções pelo menos parecidas no nosso corpo? Eu tenho barba, eu tenho a voz... Bom, não é bem grossa a minha voz, mas ela
é um pouco grossa. Eu tenho barba, eu tenho características masculinas, por quê? Porque eu tenho testosterona. Você, que é mulher, tem características femininas por causa de quem? Do estradiol. Ou seja, 2 hormônios que cumprem funções completamente diferentes e eles têm estrutura molecular super parecidas. O que eu estou querendo explicar e dizer para vocês com isso? Eu estou querendo explicar e dizer isso para vocês é o seguinte: por mais que o medicamento que tem uma ação hormonal, ele seja parecido com o hormônio, ele não é igual ao hormônio. E os efeitos colaterais vão aparecer porque o seu corpo não reconhece esses medicamentos. Então todos os anticoncepcionais via oral, os DIUs, né, os dispositivos intrauterino hormonais também, todas essas substâncias, elas não são hormônios, elas são medicamentos parecidos com hormônios, tá? E o problema vem daí, tá? Em vez dele ter uma ação, ele tem uma ação completamente diferente. Em vez de ele ter uma ação igual ao hormônio que é produzido no seu corpo, ele tem uma ação completamente diferente, um metabolismo completamente diferente, tá? Então, uma coisa são hormônios bioidênticos, ismoleculares, estruturas que eles, por mais que eles são sintéticos, ou seja, produzidos fora do corpo em laboratórios, eles têm a estrutura, porque o seu corpo não sabe, gente. Seu corpo não sabe se a testosterona foi produzida no seu testículo ou no seu ovário, ou se a testosterona foi feita em um laboratório. Se ele tiver estrutura química igual, idêntica, seu corpo não sabe reconhecer. Beleza? Seu corpo não olha para a testosterona e fala assim, essa testosterona é de laboratório, essa testosterona é natural, produzida no próprio corpo do paciente. Não, ele não consegue identificar isso. E que ótimo! Então o importante é que quando você usa essa estrutura, o mais fisiológico possível. É natural usar hormônios bioidênticos? Não, não é natural, gente. Natural é você deixar o processo de envelhecimento fluir, seguir, vida que segue, sofrer com menopausa, sofrer com a queda de testosterona em mulheres e em homens, sofrer com a queda de T4 e T3. Não é natural. Natural é você deixar o processo de envelhecimento seguir o seu fluxo. A gente não quer isso, a gente quer fazer uma intervenção no envelhecimento, ou seja, uma modulação desse envelhecimento, para que você tenha um envelhecimento saudável, diferente. Tá? E para isso nós utilizamos hormônios isomoleculares, hormônios bioidênticos. Tá? Que você vai ter ação fisiológica, se bem indicado, se utilizado da maneira adequada, você vai ter os benefícios e não vai ter os prejuízos. Tá? Então eu queria começar a live explicando a diferença entre hormônios e medicamentos que parecem com hormônios. Anticoncepcional são medicamentos que parecem com hormônios. Tá bom? Então tomem cuidado com isso. Anabolizantes, né, os diferentes. Você tem outros tipos de anabolizantes, mas você tem os ésteres de testosterona, tá? Que são aí utilizados de forma injetável pela galera mais que quer fazer, né, hipertrofia muscular, que quer ganhar massa muscular, e tá tudo bem. Só que não é testosterona. Você tem injetável testosterona, sim, que daí não dá para utilizar, porque a meia-vida da testosterona, a testosterona isomolecular, ela é muito curta. Então a testosterona, por exemplo, isomolecular, você tem que fazer no gel transdérmico ou implante hormonal. Não dá para fazer injetável de testosterona, você tem que usar ésteres de testosterona, que a meia-vida não tem absolutamente nada a ver com testosterona. Aqui você já começa a ver diferenças, né? Então você tem diferenças no tempo que dura no corpo, na ação que vai ter no corpo. Então não dá para comparar substâncias, tá, gente? Boa noite, gente. Tem pergunta, não? Acho que eu vi aqui, tinha uma da Ariane, deixa eu ver. Passei no clínico e pedi exame, fiz vários. Que bom, Cássia. É sempre importante exames, mas a gente tem que acompanhar muito a parte clínica, tá, gente? Porque os exames, eles são, como o nome já fala, exames complementares. Tá? Eu vou te dizer alguns problemas aqui da parte hormonal na parte de exames, tá? Aí eu já comento pra Cássia e eu sei que muitas pessoas adoram exames, então é bom vocês saberem algumas coisas de exames, tá? Estão curtindo? Não? Já entenderam a diferença entre um hormônio isomolecular e um medicamento que é parecido com hormônio? Deu para entender? Fechou? Tá legal? Bom, se estão gostando aí, dá um coraçãozinho aqui. Isso, dá um coraçãozinho aí para a live chegar para mais pessoas, ó. Então, que é a questão, Cássia? Vamos pegar alguns hormônios aqui para conversar sobre eles. Por exemplo, estradiol e progesterona. Estradiol e progesterona
você vai ter que pedir em 2 momentos diferentes. Se você fez um exame só, não dá para avaliar os dois. Já começa por aí. Porque o estradiol tem um predomínio na primeira fase do ciclo e a progesterona tem um predomínio na segunda fase do ciclo. Se você fez o exame na primeira fase do ciclo, você não vai avaliar a progesterona. Se você fez na segunda fase do ciclo, você não vai estar avaliando estradiol. Começa por aí. Depois, testosterona. A técnica que é utilizada para medir testosterona nos laboratórios, ela não é fidedigna para medir testosterona em mulheres. Essa técnica ela foi criada para medir testosterona em homens, tá, gente? Então, doutora André, mas você pede testosterona para mulheres? Peço. Tem alguma validade? Na minha percepção, sim. Só que não dá só para confiar no exame laboratorial, tá? Porque a gente já sabe que o exame não vai dar um valor tão assertivo, tão fidedigno. Então, não dá para confiar só no exame. Quer ver que a gente ainda pode seguir? Quando você mede T3 e T4 livre, que são os hormônios produzidos na tireoide, você está dosando o hormônio no sangue. Mas e dentro da célula? Será que é igual? Então você pode ter níveis hormonais de T4 e T3 livre no sangue adequados e dentro da célula não. Então assim, é complexo isso, tá, gente? Não é simples, tá? Não é simples, tá? Então, mas que bom, o primeiro passo é fazer exames, é consultar, sem dúvida, fazer uma avaliação médica, isso aí é indiscutível, tá? Eu só tô querendo dizer para vocês que muitas vezes o exame não traz a informação que a gente precisa e às vezes até atrapalha. O exame ele pode ajudar, ficar neutro ou atrapalhar, tá? Ele é fundamental, eu sempre peço, e para vários parâmetros ele é indiscutível, mas para outros, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Por isso que a avaliação clínica do médico é fundamental, tá, Cássia? Mas que bom. Doutor, os hormônios são ininterruptos ou não? Boa pergunta, Ariane. Eu tenho essa pergunta constantemente dos pacientes em relação a hormônios e a suplementação. É uma pergunta que eu tenho bem constante. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente... semana passada eu atendi uma paciente que estava 2, 3 meses sem o tratamento. Ela fez o tratamento por 3 meses, tudo certinho. E aí ela parou o tratamento acho que por 2 meses. Essa paciente teve uma excelente resposta. Ela seguia bem, ela consultou, a gente repetiu os exames e eu fiz indicações até mais simples do que eu tinha feito na primeira consulta. Na mesma semana passada eu tive uma paciente, se eu não me engano foi até no mesmo dia, tá? Não tenho certeza, mas acredito que foi no mesmo dia. A paciente consultou, parou o tratamento e depois de 2 meses ela voltou um desastre, tá? Um desastre. Cheio de queixas, cheio de problemas, não deu certo, não foi bom. Então aqui é muito individual, tá, Ariane? O que eu falo para os pacientes? Que em geral, nós iniciamos o tratamento e 6 meses, 9 meses, 1 ano seria o ideal para você fazer. Tanto a reposição hormonal, a parte nutricional, e depois disso a gente pode fazer um testezinho para reduzir dose ou tirar dose, tá? Mas tem paciente que eu uso forever and ever. Tá? É praticamente uso contínuo, a gente vai ajustando dose, vai trocando hormônios, vai adicionando hormônios, mas tem muitos pacientes que é uso contínuo, tá? Por que uso contínuo? Porque muitos pacientes param de produzir hormônios por questão de idade, por questão de agressões que foram feitas aí na vida toda do paciente e ele para de produzir a quantidade de hormônio adequada. E com suplementação e com a reposição, você não volta a recuperar muitas vezes essa função ótima da glândula. Então, se a glândula, seja ela tireoide, seja ela adrenal, seja ela testículo, seja ela ovário, seja ela pineal, seja ela qualquer que seja a glândula que produz esse hormônio, se ela não voltou à sua atividade adequada, à sua função otimizada, pode precisar de uso contínuo e constante, ajustando dose, sempre trocando substâncias. O balão ajuda a emagrecer? A princípio sim, né, Leide? Não é minha área, não é minha especialidade essa parte cirúrgica, né? Tanto bariátrica como balão gástrico, enfim, tem algumas outras ferramentas aí que sim ajudam no processo de emagrecimento. Eu, inclusive, entrando no assunto, eu já fui muito mais contra a cirurgia bariátrica. Hoje em dia eu sou mais flexível, não acho que seja o melhor caminho, não acho que é o caminho ideal, mas eu acho que é um caminho bom para muitos pacientes, tá? Eu atendo constantemente pacientes com pós-bariátrica, inclusive para fazer terapias injetáveis, para fazer reposição hormonal também. E é realmente impressionante como os exames laboratoriais do paciente que faz bariátrico melhora, tá, gente?
Eu fiquei um pouco impressionado com isso, eu já vi vários e vários, atendo vários pacientes pós-bariátricos e realmente me surpreendeu bastante o resultado dos exames laboratoriais dos pacientes, como melhoram, tá, gente? Não é só emagrecimento, não. O perfil metabólico do paciente melhora muito. Boa noite, Marlete. Melhor coisa da vida, estou ótimo. Hormônios é fantástico, né, minha querida? Às vezes a mulher chega numa etapa, a mulher sofre muito mais com essa questão hormonal, né, gente? A gente tem que entender isso, né? Para o homem é muito mais simples, a mulher tem quedas muito mais bruscas, né? Realmente essa questão hormonal para a mulher é um desafio. Para o homem, a gente, principalmente o homem que tem um estilo de vida legal, bacana, né? Esse declínio hormonal, por exemplo, da testosterona, ele é bem gradativo, né? Ele é lento, ele vai indo, a pessoa tem tempo de respirar, entender o que está acontecendo, se adaptar. A mulher, essa queda meio brusca, violenta, né? É muito difícil. Fiz perguntas ali, desculpa, tem balão de perguntas. Vitamina C, minha querida. Vitamina C, você tem que olhar o parâmetro de laboratório, tá? Mas não serve muito medir exame de sangue de vitamina C. Então não serve como muita referência esse valor aqui que você está me dando. O que podemos fazer em alimentação, mas é sobre hormônios, tá, Sandra? É sobre hormônios. Tem algum alimento que possa ajudar sem medicamentos? Quais exames de hormônios? Tá aqui. Agora você fez uma de hormônio. A última. Vou te responder. Para energia e disposição, mas eu vou responder na parte hormonal, energia e disposição. Tá, Sandra? Show. Já olhei ali agora, querida. Para energia e disposição, sem sombra de dúvidas, tireoide, tá, gente? Eu atendo muitos e muitos e muitos pacientes com disfunção na tireoide. Não é que tem hipotireoidismo, tem disfunção na tireoide. E você ter uma tireoide disfuncional castiga demais o seu corpo, tá, gente? Sintomas dos mais diversos. Cabelo fraco e caindo, pele seca, unhas fracas, intestino que não funciona, sobrepeso e obesidade, intolerância ao frio, que mais? Colesterol alterado, pressão arterial, uma série de sintomas relacionados com disfunção tireoidiana, tá? Então, falando de energia e disposição, tireoide fundamental, depois a adrenal, como que está o seu cortisol, tá? Como que estão os seus níveis de cortisol? Fundamental, tá? Fundamental, gente. A quantidade de gente que tem a adrenal desregulada, meio louca, é impressionante. Por quê? Tem gente que está com cortisol lá no céu, o que é ruim, tá? Com uma série de consequências, e tem muita gente que está com cortisol lá no chão, lá no piso. O que é pior ainda, tá, gente? Eu prefiro, se você puder escolher, fala assim, doutor André, você pode escolher. Você pode ter o cortisol alto ou baixo. O que você prefere? Eu prefiro alto. Tá? Eu sei que em algum momento a minha glândula adrenal vai cansar, vai fadigar, ela não vai ter capacidade de seguir produzindo essa quantidade de cortisol, mas eu prefiro estar pelo menos aqui no hipercortisolismo, no cortisol muito elevado. Porque a falta de cortisol, gente, é cruel. Seu corpo entra numa disfunção, você não tem energia. Sabe quando você tá que você acorda assim, que você fala assim, meu Deus, não consigo nem levantar da cama, não quero sair da cama, tô muito cansado. Ou chega 5, 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, você tá zero de energia. A sua energia vem assim mais ou menos, que já não tá aquelas Coca-Cola toda, tá mais ou menos, e chega 5, 6, cai assim bruscamente, você fala assim, nossa, não aguento mais nada, só quero jogar no sofá e descansar. Tenho certeza que tem gente aqui com essas características, com certeza. Quando você tem falta de energia o dia todo, a gente tem que pensar em tireoide, tá? Quando você tem problema na adrenal, muitas vezes as duas estão juntas, tá? Muitas vezes as duas estão juntas, mas a adrenal geralmente é aquela falta de energia mais pontual, sabe? De manhã ou no final da manhã, final da tarde, aquela queda de energia mais brusca, mais violenta. E muitas vezes estão as duas disfunções hormonais juntas, tá? Depois, testosterona também, outro hormônio importante para energia e disposição, tá? Testosterona é o hormônio da vida, né, gente? Ele é muito bom, tá? Eu gosto muito do resultado da testosterona, tanto em homens como em mulheres, tá? Muito legal mesmo. Depois, Sandra, exames que tem que fazer nos 40 anos, tá? É uma série deles, né? Você tem que fazer. É bastante, né, gente? Mas vamos falar alguns. TSH, T4 e T3 livre, testosterona total, testosterona livre, DHT, DEA, que é o DHEA, que mais? Progesterona, estradiol, interessante pedir, FSH, LH,
Só que você tem que entender, Sandra, que você trabalha com seu médico, você não tem que se preocupar com isso, tá? A sua preocupação é consultar com um médico que saiba de hormônios, que entende hormônios e que faz reposição, tá? Com hormônios isomoleculares. O seu trabalho é isso, é encontrar um médico, é consultar com um médico que faz esse trabalho, tá? Eu sei que muitas pessoas acabam buscando plano de saúde é mais complicado encontrar esse tipo de profissional, mas tem também, tá? Não é que não tem, mas a grande maioria dos médicos que, assim como eu trabalho nessa área de integrativa, funcional, nutrologia, que mais? Nutrologia integrativa, funcional, ortomolecular, os diferentes termos aí para áreas muito parecidas, são consultas particulares, né? Então, no plano de saúde, o SUS praticamente impossível, né, gente? Mas no plano de saúde, às vezes, difícil, mas pode ser. Então, o seu trabalho não é de se preocupar quais exames, como interpretar. Eu gosto que o paciente tenha algum conhecimento, para ele não ficar na mão do médico, assim, sabe? O que o médico falou. Eu tenho muitas pacientes que gostam de estudar, de ler, de entender, me questionam, me perguntam, enfim, que buscam saber um pouco sobre isso, mas o importante mesmo é você escolher bem o médico, porque é ele que vai pedir os exames, é ele que vai entender o seu caso. Depois, estou na menopausa, muito cansado e sem ânimo, até para fazer exercício. Já estou na menopausa? Cássio, acho que o que você quis dizer é que você está no climatério, né? Menopausa foi o que a gente conversou na outra live, é quando você fica 1 ano sem menstruar. Então é um diagnóstico retrógrado, né? E dos sintomas do climatério, menopausa, é falta de energia e disposição, porque falta um monte de hormônio no seu corpo. E sem hormônio, gente, o corpo não vai. Eu atendi uma paciente hoje, agora, antes da live, eu atendi uma paciente, segunda consulta dela, foi muito bacana o resultado dela, muito, muito legal mesmo. E essa paciente, ela não estava fazendo mais musculação, não estava fazendo academia, ela queria ganhar massa muscular, ela queria aumentar o peso corporal, porque ela está muito magra, emagreceu muito nos últimos anos, foi até anos aqui, e ela queria ganhar mais. Aí eu falei assim, poxa, então você vai ter que melhorar a sua dieta, fazer uma dieta hipercalórica, você vai ter que ir para academia, musculação, levantar peso para ganhar massa muscular. Ela, doutor, não tem energia, não tem disposição. E a gente conversou que nesses primeiros 3 meses, a princípio, nem ia voltar para academia, musculação, vamos recuperar a sua saúde, vamos... Conversei com ela hoje, ela já está indo na academia, tá? Tá indo na musculação 3 vezes por semana, não viu diferença no peso corporal ainda, porque ela tem dificuldade em ingerir a quantidade de alimentos, né, que ela precisa ingerir para bater a dieta, para bater uma dieta hipercalórica, né, mais do que ela gasta, consumir mais calorias do que ela gasta, mas ela já viu definição de massa muscular no corpo. Então, assim, você precisa de energia para conseguir fazer tudo isso. Às vezes até o paciente se questiona, será que eu sou preguiçoso? Será que eu sou muito preguiçoso? Será que eu estou cansado? Será que falta energia? Por que eu não consigo, não estou motivado e tal? Essa paciente, ela teve depressão e síndrome do pânico em 2015, se eu não me engano. E muitas vezes ela se questionava. Só que ela estava com deficiência de ferro, ela estava com deficiência de vitamina complexo B, ela estava com deficiência de vitamina D, ela estava com intestino disfuncional, vocês me entendem? Aí você começa a corrigir tudo isso, e a paciente, aí a gente entrou com coenzima Q10, NADH, e por aí vai toda uma suplementação voltada para melhorar os níveis de energia da paciente. Volta a energia da paciente, a paciente começa a fazer o que tem que ser feito, faz o que é necessário. São todas que fazem? Não, tem umas pacientes que ganham energia e disposição e falam, doutor, então... Mas aí a gente já sabe que é uma escolha da paciente, tá tudo bem. Mas essa paciente voltou a energia e disposição, ela foi para academia, tá treinando 3 vezes por semana, bonitinho, certinho. Então, assim... Às vezes a gente fica naquela assim, eu quis comentar o caso dela porque você colocou aqui, tá, Cássia? Estou na menopausa, muito cansada e sem ânimo até para fazer exercício. Às vezes a gente escuta isso ou vê isso e a gente se questiona, mas é preguiça, tem que se esforçar, tem que dar seu máximo, tem que ser disciplinado. Se você está com um corpo com deficiência nutricional, deficiência hormonal, não está tendo noite de sono reparadora, aí por aí vai, não tem corpo que aguenta, gente. Não tem motivação que aguente. Motivação, ela é necessária... Nem é motivação a palavra certa, né? Disciplina, empenho, dedicação, a gente cobra de pessoas saudáveis, de pessoas que têm equilíbrio hormonal, que não têm deficiência nutricional, porque com essas deficiências não dá. Dúvidas e perguntas? A Rosemary também perguntando que tipo de exames que é feito. Isso aqui é com o médico, gente. Não se preocupem com os exames, tá?
Você tem que consultar, o médico vai solicitar os exames que são necessários para o seu momento aí. Dúvidas e perguntas. Não vou falar de exames porque eu já expliquei aqui para vocês. Dúvidas e perguntas sobre hormônio. Cheguei atrasada. Boa noite, Marisa. E aí, tudo bem? É verdade que celular no bolso diminui a testosterona? Pois é, Priscila, ótimo tema que você está levantando, tá? Hoje em dia a gente quer fechar os olhos para um monte de coisa, né? Mas a verdade é que esse celularzinho, que esse computador, e que tudo que tem Bluetooth, ó, isso aqui também péssimo, tá, gente? Tá? Hoje em dia nós temos muita poluição eletromagnética e com certeza eles prejudicam as nossas glândulas. A que ponto, o quanto, é difícil mensurar. Já temos alguns estudos relacionando a poluição eletromagnética com o aumento da incidência de câncer. Tem alguns estudos que orientam, que mostram pra gente assim, ó, é real, prejudica demais. Aí você vai desde micro-ondas, celular, televisão. Aí você fala assim, pô, doutor, então não posso usar nada? Eu falei, não é questão de usar, é questão de ser coerente. O homem, por exemplo, tem esse problema, né? A gente carrega o celular no bolso. A mulher é um pouquinho melhor porque ela carrega na bolsa, na carteira, né? Na bolsa de mão. Então, assim, a gente realmente tem que se preocupar hoje com poluição eletromagnética. Uma sugestão que eu dou para vocês, que é algo que eu faço no meu dia a dia e que eu recomendo demais, é vocês tomarem cuidado com o sono, tá? Não deixa celular carregando do lado da cabeça. Quando o celular está carregando é quando ele emite a maior quantidade de poluição eletromagnética. Então, prejudica a ação da melatonina, bloqueia receptor, a pessoa não dorme, não tem um sono reparador. Então, fica num ambiente completamente escuro, sem celular carregando no quarto, deixa o celular na sala, faz meio que um detox, gente. Porque, poxa, o único momento que a gente fica sem estar tão exposto, ainda está exposto, mas não tanto à poluição eletromagnética é à noite, e aí à noite a pessoa vai lá e fica usando o celular e deixa o celular carregando do lado da cabeça. Não tem sentido. Mas pode ser que sim, tá, Priscila? É difícil dizer. Eu sei que prejudica a saúde, indiscutível, tá, gente? Terrível, tá? Mas é difícil dizer com maior precisão o quanto prejudica. Eu não conheço nenhum estudo que fala, por exemplo, diminui em 10%, 20%. Não conheço estudos específicos com isso. Pode ser que tenha, eu desconheço, mas que prejudica a saúde, indiscutível, tá? Vários estudos mostrando a relação de câncer e o uso de aparelhos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Sandra. De nada. Elisete, doutor, você fala de hormônios, seriam bons se começar a usar antes? Nossa, que boa pergunta, Elisete. Achei excelente a pergunta, tá? Elisete, eu acho que tem muitos hormônios que não importam a idade, tá? Então, quando a gente fala de reposição, por exemplo, de T4 e T3, que são os hormônios tireoidianos, para uma tireoide disfuncional, para uma tireoide de uma paciente que está com 60, 65 anos, que vai beneficiar demais. Tem outros hormônios como ocitocina, udeia, pregnenolona, mas quando a gente está falando especificamente de testosterona, estradiol, progesterona, aqueles hormônios sexuais, né? O estriol, os hormônios de reposição de menopausa, tem duas linhas aí. Você vai ver médicos discutindo de uma janela terapêutica, né? Que existe uma janela terapêutica até 5, 10 anos, tá? Geralmente eles falam até 10 anos, tá? Então até 10 anos da menopausa você pode fazer reposição hormonal, a partir dos 10 anos já não vai ter benefícios. Não é bem assim, tá? Por quê? O que acontece? A reposição hormonal, um dos benefícios que muitas mulheres não sabem, mas um benefício da menopausa. Estão curtindo? Não, galera. Se estiver curtindo, dá coraçãozinho ali, deixa eu ver, mostra uns coraçãozinhos ali, dá um joinha ali, só para saber se tá fluindo bem, se tá todo mundo aqui. Eu não tô sozinho aqui, né? Vocês estão curtindo, estão gostando? Então dá coraçãozinho ali. O que muitas mulheres não sabem na menopausa? O que muitas mulheres não sabem na menopausa é que a reposição, ela oferece um fator importantíssimo de proteção cardiovascular. O estradiol, que é um dos hormônios que a gente usa na reposição hormonal em mulheres na menopausa, ele tem um benefício de proteção cardiovascular absurdo. Ele diminui o seu risco de ter infarto, de ter doenças cardiovasculares. Quando você espera 5, 10 anos, se passaram, vamos usar 10, que é a janela terapêutica mais utilizada, que foi validada nos estudos, até 10 anos você tem esses benefícios de fazer reposição com estradiol. Passou de 10 anos, você já não tem mais esses benefícios, tá?
Passou de 10 anos, você já não tem esse benefício de proteção cardiovascular. Só que tem uma série de outros benefícios que você pode ter com reposição. Então tem que ser avaliado muito individualmente, tá? Dependendo do paciente, se tiver uma idade muito já, passaram muitos anos, dependendo das queixas, dependendo da situação, eu não faço reposição. Mas tem pacientes que até mesmo depois de 10 anos de menopausa eu faço reposição sim, tá? Principalmente com a testosterona, que eu acho bem bacana e vai trazer algum benefício para a paciente, tá? Eu respondi a pergunta, até 10 anos, benefício cardiovascular. Depois de 10 anos, realmente, em proteção cardiovascular, os estudos demonstram que não tem mais, tá? Então, a partir de 10 anos, se você não fez a reposição hormonal na menopausa, você não tem mais os benefícios de proteção cardiovascular, você tem os outros benefícios. Tem gente que emagrece, mas depois engorda tudo de novo, depois de cirurgia bariátrica, porque engorda tudo novamente. Pois é, Osmério, tem uma porcentagem alta aí de pacientes que engordam depois da cirurgia bariátrica, isso aí faz parte. A live é sobre hormônios, então não vou entrar nesse tema, mas é por isso que vocês têm que entender. Indiferente do que vocês forem usar, gente, indiferente da ferramenta que vocês forem utilizar para emagrecer, não importa qual seja ela, seja hormônios, dieta HCG, cirurgia, Ozempic, medicamento, o que você quer utilizar, coloca na sua cabeça, você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar bem, você tem que nutrir o seu corpo, você tem que ter equilíbrio hormonal. Ponto final. Porque o que adianta? Tem muitas pessoas que emagrecem com alimentação ruim, com sedentarismo, com isso, com aquilo. A qualidade de vida está péssima, a vida da pessoa está uma bosta igual, só que está uma bosta com uma pessoa magra. Então não serve isso, não resolve o problema. Ser um magro doente, menos pior do que ser um gordo doente, tudo bem, mas você vai se contentar com menos pior? Será que você não quer uma vida boa de verdade? Envelhecer com saúde, ter energia, ter disposição, ter uma boa composição corporal, ter uma autoestima legal, se sentir bem, sabe? É isso que você quer, não é? Não é só emagrecer. Porque tem um monte de gente magra, tem um monte de paciente magra que eu atendo, inclusive barriga de tanquinho, tudo que tá doente, estão sem energia, sem disposição, ou estão tomando Venvance, ou estão tomando antidepressivo, ou estão tomando quetiapina para dormir, e por aí segue. Então, eu acho que o segredo é pensar em ter saúde. Então, se você vai fazer uma bariátrica, você não consegue fazer dieta, tá tudo bem e tal. Faz a bariátrica, mas fala assim, cara, fiz a bariátrica, mas eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem. Eu tenho uma colega médica que fez a bariátrica, eu acho que ela não teria indicação, ela tomou essa decisão, mas, poxa, ela mudou completamente o estilo de vida dela. Hoje ela tem barriga trincada, linda, fenomenal, tudo certo. Ela tomou a decisão de fazer bariátrica, tá tudo bem, tá tudo certo, foi a escolha dela, mas ela realmente mudou completamente o estilo de vida dela, tanto de alimentação, quanto de atividade física, higiene do sono, impressionante. Então, acho que você pode usar ferramentas que te ajudem, mas reposição em homem é só injetável, testosterona? Não, Priscila, não, tá? Eu, inclusive, não sou tão fã da testosterona injetável. Não acho o fim do mundo, não acho das piores, mas é como eu falei pra vocês, testosterona injetável, ela não é testosterona, é um éster de testosterona, tá? É um éster de testosterona porque a testosterona, ela dura muito pouco tempo no corpo. Então tem que ser gel pra você passar todo dia ou tem que ser implante hormonal que você tem liberação diária. Não dá para ser injetável. Injetável são os ésteres de testosterona. São vias diferentes de fazer reposição, acho que todas têm benefícios. Para ganho de massa muscular, melhor o implante e o injetável, tá? De preferência até o injetável, para hipertrofia muscular. Então o cara de maromba de academia tem que ser ou implante hormonal ou injetável, tá? Mas para fazer uma reposição fisiológica, em um paciente que quer melhorar a composição corporal, quer ganhar mais massa muscular, quer emagrecer, quer melhorar a libido, quer ter qualidade de vida, quer fazer um processo mais fisiológico, pode ser tanto o implante hormonal como o gel transdérmico, tá, Priscila? Agradeço suas explicações, valeu, Sandra. Dúvidas e perguntas? Tem sobre hormônios? Deu? Ninguém? Vamos lá. Pois é, celular e comparando com cigarro é interessante. Refrigerante eu gosto de comparar com cigarro também. Durmo com TV ligada. Pois é, aí você não gosta da sua saúde, você não gosta da sua vida. Eu acho uma loucura, gente. Eu tenho muitas pacientes, tá? Muitas pacientes que dormem com a TV ligada, eu acho um crime, porque aquela luz... a gente tá falando de hormônio, dá pra gente falar então, melatonina é um hormônio, tá, gente? Não é tão valorizado assim como deveria, mas melatonina é um hormônio.
E hoje em dia nós temos uma deficiência absurda de melatonina, por duas razões, tá? Uma porque nós estamos envelhecendo, e conforme nós vamos envelhecendo, as nossas glândulas vão envelhecendo também, e a outra é essa luz azul do celular, da televisão, a luz também normal, né, de teto e tal, todas essas luzes inibem a produção de melatonina. Se você está dormindo com a TV ligada, o barulho da TV e a luz da TV está impedindo que você tenha um sono reparador. Então, com certeza, você não está tendo um sono de qualidade. Poderia ter um sono muito melhor, muito mais reparador. E Alexa no quarto? Pode, não recomendo. Nada que tenha Wi-Fi. Nada que tenha Wi-Fi, né? Nada, tipo, deixa seu quarto, pelo menos a hora que a gente tá dormindo, né, gente? Faz um detoxzinho de poluição eletromagnética, pelo menos a hora que tá dormindo, é o mínimo. Boa noite, doutor, tenho 50 anos e não tenho sintomas de menopausa, mas posso fazer prevenção? Muito boa pergunta, Deia, muito boa mesmo. Aqui é algo para se discutir com o paciente, tá? Mas eu acho muitas vezes interessante sim fazer reposição hormonal, porque às vezes você acha que você tá bem, mas você não sabe se você tá bem ou não. Vou tentar explicar isso com um caso de uma paciente. A paciente, ela na verdade é mulher de um paciente homem, que é meu paciente, ele teve um resultado impressionante, incrível, fantástico, e a mulher falou, pô, peraí, eu também quero essa energia, essa disposição, como que eu vou acompanhar meu marido? Não é só libido não, tá gente, é pra vida. Tá super ativo, o cara mudou a composição corporal, tá fantástico. Aí ela consultou. E aí na consulta a gente conversando, e eu falei, tá, e o libido, como que tá? Ela falou, agora tá melhor. Poxa, mas agora ela tem 40 anos? Como assim, 40 anos e agora tá melhor? Presta atenção, Dé, porque é justamente para te explicar o que é o meu ponto de vista aqui. Aí eu falei, pô, mas por que agora tá melhor? Porque ela tomou anticoncepcional desde os 17 anos. Então ela tomou anticoncepcional a vida inteira. Quando ela parou de usar anticoncepcional, foi para ter um filho. Mas aí quando ela parou para ter um filho, foi aquela coisa bem mecânica, assim, sabe? Então, amor, tô menstruando, vamos, sexo, é hoje e tal, vamos reproduzir. Ficou naquela coisa mecânica de reproduzir, ela nem percebeu essa questão de libido. Parou com a finalidade de reprodução mesmo, de engravidar. O que acontece? Essa paciente foi entender aí com 39, 40 anos que o libido dela foi prejudicado uma vida inteira por causa do anticoncepcional. Ela sempre teve um libido ruim, mas ela nem tinha noção disso, porque ela não percebeu. Então talvez você está na menopausa agora, você teve um câmbio mais sutil, tem mulheres que não sofrem muito com a menopausa, tá? Isso é uma possibilidade, então tem que avaliar o seu caso. Tem mulheres que realmente têm poucos sintomas, é importante entender os sintomas que estão relacionados com a menopausa, tá? Mas pode ser que você tenha poucos sintomas sutis, ou pode ser que você não percebeu quais são os sintomas que estão relacionados com a menopausa. Ó, insônia, menopausa, irritabilidade, ganho de gordura corporal, diminuição de massa muscular, diminuição de libido, ressecamento vaginal, incontinência urinária, dor articular e por aí segue, tá? São muitos os sintomas relacionados à menopausa, não é só calorão e fogacho, não. Mas vamos colocar que você não tenha sintoma nenhum e que você não está nesse mesmo caso dessa paciente que talvez entrou na menopausa, no climatério de forma mais sutil e não está percebendo tantos sintomas, mas quando você faz a reposição, você fala, caramba, peraí, isso aqui é bom, hein? Tô com energia, tô com disposição, meu libido tá melhor, meu sono, nossa, tô dormindo igual bebê. Então, às vezes, fazendo um teste terapêutico, você vai ver que tem muitos benefícios fazendo a reposição hormonal. Mas vamos fazer uma suposição aqui que você não tenha realmente nenhum sintoma relacionado à menopausa, que pode ser sim, tá? Cada mulher responde de maneira diferente. O mais normal é sim a mulher apresentar sintomas relacionados, mas não é regra, tá? Então, aí entra aquela questão que eu te falei ali, que eu tava falando antes com a Elisete, da questão da proteção cardiovascular. Esse benefício, por exemplo, você teria de proteção de doenças cardiovasculares. Outro benefício é prevenir a osteopenia e a osteoporose. Você precisa de hormônios para manter ossos de qualidade, para manter a sua massa óssea. Você precisa de alguns nutrientes, você precisa de fazer exercício de força, você precisa de hormônios, tá? E osteoporose é uma doença gravíssima para mulheres, tá, gente? Gravíssima, tá?
que mata muitas mulheres, porque daí a mulher cai, né, já mais de idade, tem fratura de cadeira e chega a óbito por causa disso. Então, doença cardiovascular e osteoporose são duas doenças que matam muitas mulheres, além de prejudicar muito a qualidade de vida. Então, é muito interessante a sua pergunta. Teria que ser avaliado individualmente o seu caso, tá, Dé? Mas pode ser interessante sim, com um benefício só de melhorar sua composição corporal, melhorar sua parte de exames laboratoriais, seu metabolismo, prevenir contra doenças cardiovasculares e realmente são muitos benefícios, né? Vai muito além de estética. Com certeza, Ariane, com certeza. Assim, o que eu vejo de mulher sofrendo em menopausa é uma loucura, é um absurdo, tá, gente? E o que eu vejo de pacientes jovens, tá? Aqui eu não sei se tem pacientes mais jovens ou não, mas o que eu vejo de paciente jovem com deficiência hormonal, com declínio hormonal que não corresponde, recentemente eu atendi uma família toda. A filha, depois eu atendi a mãe, depois eu atendi a irmã. E a irmã mais velha tem 19 anos, elas são bem novinhas, uma tem 16 anos e a outra tem 19. E a gente já precisou entrar com reposição hormonal de T4, T3. Eu particularmente não gosto muito de entrar com hormônios, com reposição hormonal antes dos 25 anos, tá? Mas no caso dessa paciente, o paciente estava se arrastando, com sintomas compatíveis de depressão, com uma tireoide totalmente disfuncional, uma temperatura ruim, um TSH elevado, e a gente teve que entrar. Então, paciente nova, jovem, que era para estar vendendo hormônio, entregando hormônio, dando hormônio na rua. Isso que era para ela estar fazendo, mas ela está com falta de hormônio. Então não é só pacientes mais velhas, não. Claro que o benefício estético vem, né, Ariane? Eu acho que o benefício estético vem e é muito bom. Por exemplo, um dos problemas da menopausa é flacidez de pele, né? A pele fica mais flácida, diminui a espessura da pele diminui muito, né? Então a paciente tem uma pele mais fina, mais sensível, mais flácida. Questão da qualidade do cabelo, a distribuição de gordura corporal, né? Quem faz a mulher ter aquela gordura bonita no bumbum, na perna, é o estradiol. Quando falta o estradiol, tem uma tendência a mulher a acumular aquela gordura mais abdominal, que a gente não quer nem para saúde nem para estética. Então é muito mais do que estética, sem dúvida. Doutor, estou com 52 anos, estou na menopausa, não sinto calor, ainda posso ter, obrigado por responder, precisa ficar hormônio mesmo assim. É isso que eu falei ali, Rosemary, acho que você escutou ali, né? Tudo que eu te falei sobre os outros sintomas relacionados à menopausa. A mulherada fica muito focada em só calorão, fogacho. Eu não tenho os calorões, eu não tenho sintoma de menopausa. E libido, gente. A mulher para o quê? Para de transar com 48 anos, então? É isso? Ou transa por obrigação, marca na agenda lá, hoje é dia, né? Infelizmente. Tem que ter relação sexual para manter o casamento. Pô, não tem que ser assim. Então tem muita mulher que entra em menopausa com 45 anos, gente. Pô, a vida sexual da mulher é pra, sei lá, seguir até a véspera da morte. Mas vamos ser conservador, vamos colocar até uns 70 anos, tá bom, né? Mas dá pra ir mais, dá pra ir bem mais. Mas até uns 70 anos é aceitável. Agora a mulher parar de ter relação sexual, parar de sentir prazer, parar de sentir libido com 45, com 48, com 50, pô, aí não dá, né? Não tem sentido. Então tem que ver se libido, ressecamento, incontinência, sobrepeso, diminuição de massa muscular, falta de energia e disposição, insônia, irritabilidade, e por aí segue, gente. É isso que eu preciso que vocês entendam. Estradiol gel é bom? Se for bioidêntico, se for isomolecular, sim. Hidrocortisona não engorda, tá? Hidrocortisona, a base é o cortisol. Ele é um hormônio que é utilizado quando o paciente tem fadiga adrenal, ou seja, tem síndrome de fadiga adrenal. Falta cortisol no corpo, a hidrocortisona vem para repor, melhorar as energias, melhorar a ação da testosterona, do T3, T4, todos os hormônios eles são meio que coordenados ali pelo cortisol. Então se o corpo não tem cortisol, tudo fica bagunçado. Cortisol é aquele hormônio do estresse, da fuga, tem que ter para ter energia, vontade de viver, cortisol. A pessoa quando está sem cortisol não tem vontade de viver. Mas é boa pergunta, porque hidrocortisona base não é dexametasona, não é prednisona. Esses são o quê? São medicamentos. Dexametasona, prednisona são medicamentos parecidos com hidrocortisona base. E aqui volta aquela função, né? Volta aquela analogia que eu fiz lá no começo. Uma coisa são medicamentos com ação hormonal, prednisona não é um hormônio, dexametasona não é um hormônio, eles engordam, eles inibem a produção do seu cortisol endógeno. De vez em quando, vira e mexe, eu pego pacientes que estão zerados de cortisol porque fizeram os injetáveis de corticoide, estava no meu coluna, fiz 2 injetáveis, né? Os farmacêuticos indicam sem poder, fazem o que querem e tal, e o paciente inibe o eixo para a produção de cortisol endógeno e é um desastre. Então, evitar sempre ao máximo os corticoides, só quando for com indicação médica e for necessário, mas corticoides são medicamentos, tá? Hidrocortisona base é cortisol, é um hormônio.
Alexa no quarto pode? Não recomendo, tá? Não recomendo, né? Nada que tenha Wi-Fi, Bluetooth, nada que tenha essa conexão eu recomendo, tá? Principalmente na hora de dormir, deixa lá, pelo menos nesse momentozinho, o corpo fazendo um detoxzinho, né? Rosemary, bem no escuro, ótimo. Um ano atrás estava com FSH 60, queria fazer a reposição, mas a médica não deixa porque minha tia... Nossa senhora, mas sua tia teve câncer de mama, não é contraindicação, tá, Fátima? A sua médica tá bem desatualizada, tá? Porque faz 20 anos atrás, gente. Vamos atualizar um pouquinho, gente. O estudo que relacionava a reposição hormonal com câncer, ele foi 20 anos atrás e não foi com hormônio isomolecular, gente. Sabe com o que foi? Vou falar pra vocês. Foi que era utilizado, talvez alguma de vocês aqui chegou a utilizar. Então esse estudo foi genial, ele foi ótimo, foi fantástico, porque tirou de uso aí o Premarin, que é um medicamento feito a partir de hormônio de égua. Como que você acha que o hormônio de égua não vai fazer mal para ser humano, para pessoas? Óbvio que vai fazer mal. Então, o Premarin eu não recomendo e os progestágenos, que não é progesterona, são hormônios parecidos com progesterona. Então esse estudo ele não foi feito com os hormônios isomoleculares, tá? E já tem vários estudos, vários ginecologistas, vários especialistas falando e mostrando e demonstrando que hormônios isomoleculares, reposição hormonal não está relacionado com câncer, não causa câncer. A contraindicação é se você tem um câncer ativo, tá, Fátima? Tem muitas mulheres que não estão fazendo reposição hormonal por essa mesma razão que você falou e não é uma contraindicação. Tá? Agora, o que a sua médica não falou, que eu aposto que não, cigarro é um fator de risco para câncer, bebida alcoólica é um importante risco, é um fator de risco para câncer, obesidade, ninguém quer emagrecer para diminuir o risco de câncer, né, gente? O que realmente causa câncer, o que realmente favorece o câncer, as pessoas não querem evitar. Ficar comendo excesso de açúcar, gente, ter uma insulina lá no céu, comer junk food, ter um corpo desnutrido, isso que vai causar o câncer. Ter um sistema imune que não funciona. Quem protege você do câncer é o seu sistema imune, porque quando a sua célula sofre uma mutação e ela começa a se replicar, o seu sistema imune fala, o que é isso aqui? Eu não conheço essa célula, eu não conheço essa estrutura. Vai lá e destrói aquela célula. Então o seu sistema imune tem que estar bom. Sabe o que você precisa ter? Vitamina D, fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem e fazer reposição hormonal, tá? Mas, enfim, tem alguns médicos que estão lá há 20 anos atrás e infelizmente segue assim, faz parte, tá tudo bem. Aí depende do paciente procurar o médico que ele quer que atenda ele. E vou fazer uma observação aqui. Se você tem um câncer ativo, aí sim é contraindicação para fazer reposição hormonal. Aí você fala assim, doutor, mas espera aí, agora eu não entendi, né? Você estava falando que reposição hormonal não causa câncer. Então por que se eu tenho câncer eu não posso fazer reposição hormonal? Porque se você tem câncer, você tem uma patologia já instalada. Aí muda toda a história. Nem vitamina B9, que é metilfolato, nem metilfolato eu te indico se você tem um câncer ativo. Reposição com ferro tem que ser pensado e observado bem. Talvez até com a enzima Q10 não seja adequado. Vocês entendem que eu estou falando que nutrientes extremamente saudáveis não são recomendados num paciente com câncer ativo. Mas aí o problema não é o nutriente, o problema não é o hormônio, o problema é você. O problema é o seu corpo. Se você tem uma doença ativa como o câncer, não dá, não recomendo, tá? Dúvidas e perguntas? Doutor, muito obrigado pela explicação. Nossa, doutor... Então estou, diz a Déia. Tenho alguns sintomas que eu não sabia. É isso, gente. É por isso que eu gosto tanto de fazer live, tá, gente? Esses 10 dias de maratona de live, acho que está sendo muito interessante. Muita gente mandando direct. Inclusive, pacientes marcando, seguidores marcando consulta também, porque tira essas dúvidas aqui. Tem alguns sintomas que eu não sabia que era menopausa. As pessoas ficam naquilo da menopausa que é só os calorões, só o fogacho. Não. Eu estou na pré-menopausa e preciso tomar hormônio? Pode ser que sim, Maria. Tem que fazer uma avaliação. Porque daí aqui, gente, depende do momento que você está do climatério. Eu fiz uma live só de menopausa, tá? Aí depende do momento que você está. Valeu, Dé. De nada. Até mais, querida.
Porque dependendo do momento que você está no climatério, você vai fazer reposição de um hormônio, você vai fazer reposição de 2, você vai fazer reposição de 3. Então não é bem assim, não tem uma regra, gente. Tem que avaliar realmente qual a sua situação. Deficiência de progesterona é muito comum, tá? Doutor, minha libido sumiu. Ó, Catinha, aqui eu vou... É Catinha, né? Então tá, vou chamar de Catinha. Ou Catinha. Ó, Catinha. Ó, estranho, ficou... Catinha, tá. Ô, Catinha, estão curtindo a live? A gente tá tirando dúvida? Dá um coraçãozinho ali, se estão curtindo. Estamos aí caminhando para a reta final, mas tem umas perguntas bacanas aqui ainda. Catinha, qual que é a questão de libido, tá? Libido, ele é uma sensação, um instinto, assim, complexo. Não é só deficiência de testosterona que está relacionado com libido, tá? Mas definitivamente deficiência de estradiol, progesterona e testosterona impacta e muito no libido das mulheres. Se você sempre teve uma libido boa, tá tudo bem com seu marido, tá no relacionamento bem, tá tudo fluindo bem, e você entrou no climatério, menopausa, e aí o seu libido terminou, provavelmente a reposição hormonal vai te beneficiar demais. Agora tem paciente que tem trauma lá desde a infância, tem paciente que tem um relacionamento de um desastre, o relacionamento é muito ruim com o marido, pô, aí você tem um relacionamento ruim, o marido não faz a parte dele, não agrada, não faz o que tem que fazer, e aí? Aí não vai ter libido mesmo, né? Não tem hormônio que transforma. Eu vou passar testosterona, eu vou usar testosterona para o meu marido fazer o que ele tem que fazer. Testosterona não vai cumprir o que o seu marido tem que fazer. Então agora, se você tem um bom relacionamento, seu marido é bacana, fazem tudo direitinho, tudo bonitinho, tem um relacionamento legal, e você entrou no climatério, menopausa, e aí não tem, o libido desapareceu, está muito baixo, provavelmente está relacionado com esse declínio hormonal. Provavelmente. Tem que ser avaliado, obviamente. Mas pode ser muito beneficiado com a reposição. É a disposição, sem dúvida. A falta de testosterona, estradiol, é realmente... Minha mãe tem 79 anos e até hoje sente muito calor. Será menopausa ainda? Olha, normalmente não, Rosemary. Não deveria, tá? Não deveria, tá, Rosemary? Porque o que acontece? Os calorões, eles são por oscilações hormonais. Então é naquela fase que você ainda está produzindo um pouco, aí você para de produzir, você confunde o seu hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula que está aqui na célula e uma das funções dela é controlar a homeostase do corpo e a temperatura corporal. Aí você fica subindo e baixando hormônio, e aí te confunde um pouco. Por exemplo, mulheres com 18 anos que têm bastante hormônio não tem calorões. Mulheres com 80 anos normalmente não tem calorões, porque as de 80 não tem mais nada e as de 18, 20, 25 estão produzindo bastante. Quem são as que têm os calorões desfogados? As que estão ali 45, 55, as que estão no meio termo e às vezes está nessa transição de produz, não produz, produz, não produz, aumenta, baixa, essa oscilação causa os famosos calorões aí. Estou no celular do meu marido, meu nome é Elza, doutor, minha pele está flácida, muitos sintomas, tem 50 anos. Pois é, Elza, isso aí é com certeza um dos sintomas de menopausa, tá? As pessoas velhas ficam chatas por falta de hormônio, quando era mais jovem tinha mais calma. Pois é, não, tá, Priscila? Não, tá? A gente vai ficando mais velho, a gente fica mais calmo, né? Tem uns que ficam mais rabugento, mas quando você dá uma baixada nos hormônios, a gente fica mais assim, ó, sabe? Sabe, por exemplo, tem algumas mulheres que a testosterona aumenta com a idade, tá? E o homem baixa a testosterona. Por isso que você vê aquelas velhinhas bravas mandando nos maridos, e os maridos assim, tá bom, meu amor, tá bonzinho assim, mais calmo. Quem não conhece, homem principalmente, né? Homem fica mais calmo, né? A mulher, não sei. O homem fica mais calmo com a idade porque baixa, né, as produções hormonais. Minha filha toma este remédio para artrite reumatoide. Vamos lá, dona Sami. Doutor, boa noite. Hoje fazem 12 dias que me consultei e iniciei meu tratamento. Já estou colhendo os frutos, me sentindo melhor com mais disposição. E sei que é só o começo. Bom, Sami, que bom. Fico super feliz e é impressionante, né, gente? É impressionante. Quando você faz o que tem que fazer, quando você recebe o tratamento adequado, o corpo responde muito, muito rápido, gente. 12 dias, meu Deus, tá... É isso. É isso aqui. Deixa eu até tirar um printzinho aqui do depoimento da Sami. Que legal, que legal, fico bem feliz, tá, Sam? Fico bem feliz e é isso, tá? Quando o paciente faz a parte dele, faz o tratamento adequado, a resposta é muito boa, 12 dias só começando, sem sombra de dúvidas, não chegou nem a parte boa ainda. Eu não bebo, não fumo e sou magro, que bom. Não quer dizer que você seja saudável, mas é um bom começo. Muito bom sua explicação, doutora, que bom, Evanilda, valeu, Cássia.
Sentir lesiones na atividade física pode ser falta de hormônios? Sem dúvida. Sem dúvida, tá? Principalmente o cortisol, o que você perguntou lá, hidrocortisona base. Melhorei o sono, fogacho, libido usando hormônios receitados pelo Dr. André. E também tirei leite, glúten e açúcar. Estou muito feliz. Hoje as pacientes estão que estão, né, gente? Vou tirar os prints aqui. Vou tirar os prints aqui porque os depoimentos hoje estão bem bacanas. Qual o principal hormônio para repor se tratando de menopausa? Ou aquela premissa, o melhor que está faltando? Ariane, na verdade, sim, aqui não é, essa premissa ela não é tão verdadeira assim. Porque a gente já sabe que tem alguns hormônios que vão faltar. Tá? A gente já sabe que tem hormônios que vão faltar. Estradiol e progesterona. Se você está em menopausa, estradiol e progesterona com certeza vai faltar. Testosterona um pouco mais polêmico, dá pra gente às vezes colocar, às vezes não. Eu em geral indico, tá? Eu gosto de indicar testosterona para mulheres em menopausa, mas a regra em geral, menopausou, não está menstruando mais, progesterona e estradiol vão faltar. Deu, né, gente? Acho que deu, né? Fechou, legal. Fechamos com umas perguntas bem bacanas, depoimentos aí de umas pacientes, uma com 12 dias, rapidinho, né? Respondeu super rápido, super bem. A outra já fazendo reposição em menopausa, já melhorou os sintomas. Que bom, fico feliz. Bom, gente, doutor, quando... vamos responder essa de implante? Que a gente não respondeu. Doutor, quando é feito o implante? Quanto tempo para ficar bem novamente? O implante, você tem... A gente pode fazer até uma live só sobre implante, tá? Mas implante você tem o absorvível e o não absorvível. Implante absorvível, ele... Ó a Marlete aí, outra paciente querida. Hoje as pacientes estão aparecendo. Nossa, fiquei com cara muito séria. O implante ele pode ser absorvível e não absorvível. O implante não absorvível, ele dura mais ou menos 11 meses, 12 meses em geral. Então ele dura 1 ano em geral, o não absorvível, que tem que ser retirado. Então é um implante de silicone que coloca lá no seu bumbum e depois tem que ser retirado esse hormônio, tá? Esse implante. O implante absorvível, que eles chamam dos pellets, você vai colocar é como se fosse um comprimido, então você coloca ali no tecido subcutâneo e aquele implante ele vai liberando substâncias ali, né? Ele vai liberando a substância que foi colocada, seja testosterona, gestrinona, estradiol, ele vai sendo liberado em 4 a 6 meses ele termina, tá? Então a média, Cláudia, só para te responder, é de 4 a 6 meses o absorvível, perdão. Então o absorvível ele vai durar entre 4 e 6 meses, depende da substância, depende a marca que o médico está usando de implante, tem alguns poréns aí, tá? Mas em regra geral, de 4 a 6 meses, tá? Isso é o que dura normalmente o implante absorvível, tá? Essa é a média. Show de bola, gente. Fechamos respondendo uma perguntinha de implante. Implante também é uma via de administração hormonal muito legal, nutricional também. A Marlete, que foi uma que falou que está ótima aqui, é uma paciente que fez implante hormonal, por exemplo, e é muito bacana, tá? Com os resultados muito interessantes, práticos e com resultados excelentes, tá? Implante hormonal, gel transdérmico, intravaginal, tem diferentes formas aí de fazer essa reposição, inclusive via oral, né? A progesterona pode ser por via oral também. Então é isso aí. Bom, gente, boa noite, valeu pela companhia. Amanhã a gente segue com live e vamos que vamos, tá, gente? Até quarta-feira, todo dia. Depois eu vou decidir se a gente segue com lives ou não, tá? Mas eu fico bem feliz, a galera tá participando, todo mundo gostando, então tá show de bola. Vocês estão aprendendo, tá valendo, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre hormônios, se você tiver alguma pergunta, pode me mandar lá no direct, eu conversando com todo mundo esses dias aí, da galera que está acompanhando, né? O pessoal que está acompanhando a live comigo, manda direct lá, pergunta sobre hormônio, reposição hormonal, a gente troca algumas ideias. Para quem quiser saber sobre consulta depois, pode ir lá, acho que nos stories eu vou colocar nos stories o link lá para falar com a Jéssica, para falar com a Cris, aí vocês podem ver a agenda, valor de consulta, como funciona o atendimento, muitas dúvidas são tiradas ali. Doutor, gostaria de saber se é verdade que quem tem doença autoimune não deve colocar silicone. Olha, o silicone é meio polêmico, tá? É meio polêmico. Se tem doença autoimune, eu recomendo tomar cuidado. Ó, a Gisele aqui, dou aula para Marletes antes e depois. Que bom, Gisele, fico super feliz. Que bom, que bom. Muito legal, né? É muito bom ver esse tipo de resultado, gente. Os pacientes respondem muito, muito bem à reposição hormonal.
Que bom, Deia. Valeu, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Eu vou tomar um banho, dar uma descansadinha, porque amanhã, às 5 horas, se Deus quiser, estamos na academia. Abraço, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima.